seja bem-vindo à nossa série de eventos finais da profecia da Bíblia. Hoje estamos no penúltimo dia da nossa série. Então, neste momento, eu quero apresentar a você o tópico do dia de hoje, o grande dia do julgamento. A Bíblia fala-nos de que haverá um julgamento no mundo. Agora, como nós sabemos, no mundo existem aquilo que nós chamamos de cortes de justiça, tribunais, onde na verdade as pessoas vão lá resolver os problemas e cujo veredito final sai pela sentença dada pelo juiz. E nós nos encontramos também diante dessa demanda. Nós precisamos ser julgados. Por quê? Porque estamos vivendo num mundo em rebelião. Para que haja julgamento, tem que ter havido transgressão de leis. E a Bíblia nos mostra que nós vivemos num mundo que está em rebelião contra Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23, deixa claro, diz que porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, não é? Todos os seres humanos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. E em 2 Coríntios 5, versículo 10, mostra que por esse motivo, todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Então, no tribunal de Cristo, todas as pessoas são julgadas, quer brancos, quer negros, quer baixinhos, quer altos, quer claros, quer escuros, não importa. Aí não funciona a classe social, não funciona a cor da pele, a raça, a língua, mas sim todas as pessoas serão julgadas no tribunal de Cristo. O que é que vai ser julgado lá? Em Mateus capítulo 12, versículo 36, diz, mas eu vos digo que toda palavra frívola que os homens pronunciarem prestarão contas no dia do juízo, de toda palavra frívola. Olha, diz-se que uma pessoa comum fala durante uma semana palavras suficientes para se preencher um livro de 320 páginas. Agora você pode começar a pensar, os teus livros de registro, que registram as palavras que você fala, o que que trazem lá? Será que é uma mensagem condenatória ou talvez é uma mensagem que te absolve? Existem 4 principais pontos que são julgados no trono celestial. Os atos são registrados, os nossos atos são registrados nesses livros, as palavras também são registradas, os pensamentos são registrados e os motivos são registrados. Razão pela qual a Bíblia fala em Eclesiastes 11, versículo 9, para a camada jovem, que é a camada mais viva, que experimenta quase tudo. Diz que alegra-te, jovem, na tua juventude, recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam aos teus olhos. Aqui Deus dá uma total liberdade ao jovem para agir e viver da maneira que ele quer. Só que não termina aí o versículo. Diz, sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Olha, você está livre a agir do jeito que quer, mas também fica a saber que essa ação resultará numa responsabilidade, porque você terá que apresentar as contas perante Deus de tudo aquilo que você fez na sua juventude. Onde é que são registrados então os detalhes da nossa vida? A Bíblia, no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 9 a 10, Daniel foi revelado um cenário de julgamento. Diz assim, o ancião de dias se assentou, cuja vestimenta era branca como a neve e o cabelo de sua cabeça como a pura lã. E milhares de milhares estavam diante dele, assentou-se para o tribunal, ou seja, assentou-se para o juízo e os livros foram abertos. Olha, os nossos atos são registrados em livros. Que livros são esses? A Bíblia menciona 3 principais livros. No livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 8 e capítulo 21, versículo 27, nós encontramos lá o livro da vida. Este livro da vida é onde se registram as pessoas que aceitam a Jesus como seu salvador pessoal, se arrependem dos seus pecados e tomam a iniciativa de andar em novidade de vida. Os seus nomes passam a constar no livro da vida. Mas além deste livro, existe também o livro memorial, que consta no livro de Malaquias 3, versículo 16 e Salmo 56, versículo 8. Este livro memorial é onde são registrados todos os atos bons que a pessoa faz. Tudo de bom que a pessoa faz. Uma palavra boa, bem proferida, um ato de misericórdia feito, um cumprimento de um mandamento de Deus, tudo aquilo que você faz de bom é registrado lá. Também existe o terceiro livro, que é o livro dos pecados. Apocalipse 20, versículo 12, e Isaías 65, versículo 6 a 7, assim como Jeremias 2, 22, mencionam o livro dos pecados, onde são registrados todos os atos ruins, todos os atos errados,
que a gente pratica. Não há nenhuma coisa que passa sem ser registrado no trono celestial. Então, em Daniel 7, verso 10, diz que assentou-se o tribunal para o juízo e os livros foram abertos. Então, esses livros são eles que vão testemunhar sobre aquilo que nós somos e sobre aquilo que nós fomos enquanto estivermos aqui neste planeta Terra. Então, do que seremos julgados? Em Tiago, capítulo 2, versículo 11 a 12, diz o seguinte: porque o mesmo que disse não adulterarás, também disse não matarás. Assim falai e procedei como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Olha, o julgamento de Deus terá como base do julgamento a lei. Os artigos que vão ser usados são os mandamentos de Deus. São eles que vão determinar se a pessoa estava andando bem, estava se comportando bem ou não. Os 10 mandamentos, essa lei que Satanás tenta para tirar. Aqui já conseguimos notar qual é a intenção que Satanás tem. Uma vez que ele elimina a lei, então as pessoas todas serão condenadas ao inferno por causa da desobediência da lei. Por que deve haver julgamento antes da volta de Jesus? Olha, há muitas pessoas, quando se fala de julgamento, estão a ver um cenário em que Jesus há de vir reunir todas as pessoas e começar a chamar uma por uma e perguntar o que você fez. E a pessoa se justificar: olha, se eu roubei, é porque estava sofrendo de fome, eu tinha que cuidar das crianças. E ele cambiar essa resposta, depois dizer: ok, tenho misericórdia de ti, então pode entrar no paraíso. Não, não será assim não. A Bíblia mostra que o julgamento está decorrendo agora. Enquanto nós estamos ainda em vida aqui, o julgamento está a decorrer. O julgamento pré-advento, que prepara as pessoas para a volta de Jesus. Fato é que quando Jesus volta e toca a trombeta, a Bíblia diz que os que vão ressuscitar primeiro são aqueles que morreram em Cristo. Esse ato de ressuscitar os que moraram em Cristo em primeiro lugar dá a entender que, na verdade, o julgamento já foi feito e o veredito já foi traçado, já se conhecem as pessoas que os anjos precisam se posicionar para lhes reunir. Então, por que tudo isso? É porque temos um acusador. A Bíblia, em Apocalipse 12, verso 10, diz: o acusador de nossos irmãos, o qual os acusa diante de Deus e de nós, referindo-se ao diabo. Então, o diabo acusa o ser humano de todas as formas, para que o ser humano não tenha a oportunidade de se salvar, assim como ele foi expulso do céu, quer que o ser humano também seja expulso da salvação. Daí que ele, todo momento, tenta as pessoas para pecarem, e quando pecam, ele depois aponta com o dedo de que este aqui não merece a salvação. Olha, esse julgamento serve sim para nos treinar no acompanhamento da nossa santificação, a partir do momento em que nós abandonamos o pecado e começamos a andar em novidade de vida, até que alcancemos a perfeição total. É assim que serve este julgamento. É um julgamento pré-advento que mostra o processo da nossa conversão e mudança de vida e a nossa preparação para recebermos a Cristo. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 5, deixa claro que esta fase na qual nós estamos é uma fase de um conflito, uma guerra. Por isso diz: aquele que vencer, não apagarei o seu nome no livro da vida. Nós, a cada dia, estamos diante de uma batalha que precisamos escolher entre o bem e o mal. E no meio de tudo aquilo que são as nossas escolhas, todos os nossos casos são cambiados na balança. Como devemos nos preparar para o julgamento? Muitas pessoas, quando se fala do julgamento, têm medo, não conseguem encarar essa realidade. Mas existem alguns passos que nós precisamos tomar para não ter medo do julgamento. Primeiro, confiar que Deus pode te salvar. Você tem que saber que não é pelos teus esforços ou talvez pela tua santidade que você vai vencer o pecado e sobressair santo ou talvez ser absolvido no julgamento, mas sim é pelo poder de Jesus. A Bíblia, em 1ª carta de João, capítulo 2, verso 1, diz: porém, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, deixa claro que Jesus Cristo é nosso advogado. Nós, de qualquer forma, podemos pecar, mas temos um advogado, que é Jesus Cristo, o justo. Então, sempre que por descuido a pessoa pecar, tem que olhar para Jesus, pedir o perdão, pedir forças para não voltar mais a cometer o mesmo erro. Em Hebreus 7:25, diz que ele é capaz de salvar a todos aqueles que a ele se achegam, aqueles que por meio dele se achegam a Deus. Olha, esse é o primeiro passo. Crer em Jesus, confiar nele e saber que ele é o único que pode te salvar e te safar da condenação. O segundo passo é confessar nossos pecados. Nós devemos confessar os pecados. A 1ª carta de João, capítulo 1, verso 9, diz que se confessarmos nossos pecados, ele é justo
Ou seja, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos limpar de toda a injustiça. Nós precisamos confessar os nossos pecados. Deus é fiel e justo. Um pecado confessado e abandonado é um pecado perdoado. Para Deus não existe batota. O terceiro passo é vencer o pecado pelo poder de Jesus. A Bíblia, em 1 Coríntios 15, versículo 57, diz que graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus Cristo, Ele nos dá a vitória, porque Ele também alcançou a vitória. Como é que Ele alcançou? Através da oração. Ele era um homem de oração. Em segundo lugar, Ele estudava as Escrituras. Quando Satanás lhe tentou, Ele dizia, está escrito. E em terceiro lugar, Ele confiou na graça de Deus para lhe tornar forte. Por isso, Ele orava a todo momento buscando ao Pai. Você também precisa seguir estes 3 passos. Orar, estudar a Bíblia e confiar no Senhor em todas as facetas da sua vida. Olha, Deus é quem nos dá a vitória. No julgamento final, depois de tudo ser julgado acerca do nosso caso, então Jesus Cristo levantará a mão e dirá, olha, eu entreguei minha vida. Estas mãos foram perfuradas para salvar a esta pessoa. E você poderá alcançar a salvação por causa de ter se alinhado a Jesus e aceitar andar segundo os seus ensinamentos e o direcionamento que Ele dava. E no fim das contas, todo o seu livro, que era o livro da condenação, será carimbado que está pago. E aí você pode encarar o julgamento sem nenhum medo. Aliás, por que teria medo? O teu advogado é Jesus. Jesus Cristo é Senhor dos senhores e Rei dos reis, não é? Você tem um advogado, o melhor advogado do universo. Ele é o melhor em poder, Ele é o melhor na justiça, Ele é o melhor em tudo. É o teu Criador, aquele que te ama. Por isso, não precisamos ter medo do julgamento. O que precisamos fazer é seguirmos os passos, olharmos para Ele como nossa única solução e aceitarmos que Ele mande nas nossas vidas. O que acontecerá depois do julgamento? Em Apocalipse 22, verso 11, dá a entender que depois de acabar o julgamento, terminar o julgamento no céu, haverá uma ordem. Aquele que é injusto, siga sendo injusto. Aquele que é sujo, siga sendo sujo. Aquele que é justo, siga sendo justo. Aquele que é santo, santifique-se ainda. E logo no versículo 12, diz, eis que cedo venho e trago a minha recompensa para dar a cada um segundo as suas obras. Então, quando findar o julgamento no céu, então vai se fechar a porta da graça. Se você não se arrepende hoje, talvez não tenha mais outra oportunidade de arrepender-se. Porque antes até do fechamento da porta da graça, existem outras coisas que podem interromper. Por exemplo, o dia da sua morte. Você não sabe quando é que você vai morrer. A simples oportunidade, você não sabe se terá ainda outra oportunidade para poder receber estes estudos e ter que tomar uma decisão. Jesus está voltando. Ele quer tomar você para o seu reino, mas você precisa se preparar. A Bíblia, em Eclesiastes 12, versículo 13 e 14, diz que de tudo que se tem ouvido, a conclusão é, teme a Deus e guarda seus mandamentos, pois esse é o dever de todo homem. Pois Deus trará a juízo tudo o que foi feito, mesmo as coisas secretas, quer seja o bem, quer seja o mal. Agora, querido, tudo o que você fez, que você não contou nem teu marido, nem tua mãe, nem teu pai, nem teu amigo, nem tua amiga, a Bíblia diz que naquele dia será revelado, porque Deus registrou. Então, ou você toma a escolha. Se você quer confessar o pecado, deixar com Deus, ou você quer continuar escondendo e naquele dia ser revelado em público, depois você ser levado para a condenação. Então você precisa tomar uma decisão. Só para você refletir. Quando você olha para as tuas obras, o que você acha? Será que o teu veredito está a favor de ti? Ou talvez tem pontos condenatórios? Então pare e pense. Jesus Cristo está convidando você para que tome essa decisão e se entregue nas suas mãos. Se esse for o teu desejo, eu quero orar com você, consagrando esta vontade, consagrando esta decisão. E deixe o seu comentário aí, se está preocupado em saber mais, ou talvez se você toma a sua decisão, coloca seu comentário aí no vídeo. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, Criador, eterno, Deus misericordioso, Deus amoroso, Deus justo, obrigado por saber que o Senhor julga o nosso caso e por fim nos resgatará dos sofrimentos deste mundo. Por fim nos resgatará do acusador, que é o diabo. Queremos pedir, Senhor, para que nos dê tamanha fé, a fim de podermos olhar para Ti, confiarmos em Ti como a solução de todos os problemas e nos prepararmos para que, quando chegar aquele dia, possamos, Senhor, Te abraçar e o nosso veredito sair limpo por causa da nossa união contigo.
Ajude, Senhor, o irmão que acompanha estas mensagens, a irmã também que está acompanhando. Permita com que também sejam imbuídos do Teu Santo Espírito e possuídos de tal maneira, Senhor, que possam tomar a decisão desde já e poderem andar em novidade de vida, para que aquele dia não seja dia de condenação, mas seja dia de salvação. Te pedimos, em nome de Jesus. Amém.